Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanderlei, sou professor de Física e vou gravar aqui um pequeno vídeo para o meu canal mostrando como resolver questões de Física. Um aluno me pediu para fazer um vídeo mostrando como que a Física pode facilitar, que dica a gente poderia dar para resolver questões de Física, principalmente questões que envolvam cálculos numéricos. Não questão de teoria, mas questão que envolva cálculo numérico. E aí eu vou mostrar 5 passos que você deve seguir para resolver questões de física onde envolvam cálculos numéricos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações cada vídeo que eu postar. Então vamos lá. Aqui tem uma questão na tela que diz o seguinte. Eu vou olhar aqui na tela do computador e vocês vão estar observando a questão aqui na tela. É uma questão da Universidade Federal do Goiás. Essa questão está até no livro de Física do terceiro ano. Meus alunos estão com exercício que tem essa questão. Ele diz assim, um corpo possui carga elétrica de 1,6 microcoulomb. Sabendo que a carga elétrica fundamental é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, pode-se afirmar que no corpo há uma falta de aproximadamente, aí tem as alternativas. Eu vou colocar essa questão em tela cheia que fica melhor de visualizar. Para quem está em casa é melhor de visualizar. E aí vai passando cada passo de como resolver a questão. Primeiro ponto, conheça a teoria. Toda e qualquer questão você tem que conhecer a teoria, seja de cálculo ou não. Então é super importante conhecer a teoria da questão. Senão você vai acabar resolvendo uma questão e não saber o que está resolvendo. É muito comum, eu brinco com os alunos, em questões de velocidade média. Se você tiver uma distância e um tempo, é só dividir. Mas aquele resultado, fisicamente, o que me diz? É muito mais importante que ele saiba analisar o resultado do que fazer o cálculo. O cálculo é matemática, né? Então tem que conhecer a teoria da questão. Segundo ponto, anote os dados. Se a questão é de cálculo, vai ter dados numéricos. Então anote esses dados numéricos. Terceiro ponto, identifique a pergunta, que é o que a gente chama do comando da questão. O que é que a questão quer? O que a questão quer que eu faça? O que eu vou fazer na questão? Quarto ponto, confira as unidades de medida. Isso é muito importante. As unidades têm que estar dentro do que a gente chama de SI, Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Às vezes precisa converter. Se você não converter, o cálculo não vai bater. Quinto ponto, descubra a equação. Está vendo? É no quinto passo que você vai descobrir a equação. Às vezes o aluno nem lê a questão e pergunta que forma eu vou usar. Primeiro, conheça a teoria, anote os dados, identifique a pergunta, confira as unidades para só depois encontrar a equação. Então vou colocar aqui a questão em tela cheia, que é melhor de acompanhar. Então está aí a questão da eletrostática, uma questão simples. Aí estão os passos, conheça a teoria, anote os dados, identifique a pergunta, confira as unidades para depois descobrir qual é a equação. Então, nesse caso aqui, você tem que conhecer a teoria de carga elétrica, de quantidade de carga que um corpo pode acumular. Então, você já deve ter visto um modelo atômico, algo desse tipo, né? Então, vamos lá. Conhecendo a teoria, vamos anotar os dados. Qual é o primeiro dado aí? Quantidade de carga. Ele diz que o corpo tem uma quantidade de carga de 1,6 microcoulomb. Qual é o segundo dado? Carga elétrica fundamental, que é uma constante, né? O aluno não tem a obrigação de decorar essa constante, ela vai ter que vir na questão. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Essa é a menor carga existente na natureza, que é também conhecida como a carga do elétron, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, um número muito pequeno. E aí é identificar a pergunta, o comando da questão. O que a questão quer? Uma falta de aproximadamente quantos elétrons? Pelas alternativas é uma falta de elétrons, né? Então, número de elétrons. Então, você tem quantidade de carga, a carga elétrica fundamental e você quer o número de elétrons. Pronto, esses são os dados numéricos. Agora, o outro passo é você conferir se todo mundo está dentro do SI. Então, eu vou encontrar o número de elétrons, vai ser um valor positivo aí, né? O número de elétrons é sempre um valor positivo. A carga fundamental está em coulomb, ok, está no SI.
Só que a quantidade de carga está em microcoulomb, vai ter que converter. Né? Vou separar aqui com traço. E aí, essa carga vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 6 coulomb, porque micro é 10 a menos 6. Divide um coulomb por 1 milhão. E aí o outro dado numérico já está dentro do SI, que é a carga elétrica fundamental, e número de elétrons. Né? Coloco outro traço aqui. Agora eu já conheço a equação, né, que é o quinto passo. Conhecendo a equação, é só aplicar os valores numéricos. A equação é essa, a equação da quantidade de carga, N vezes E. Eu coloquei aqui o N azul, que é o comando da questão, é o que eu quero encontrar, né, eu destaquei aqui. Vou colocar em evidência, então eu vou ter que N é Q dividido por E. Né? Então N vai ficar igual a o Q é 1,6 vezes 10 a menos 6 e o E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Chegando aqui, você vai ter que saber operacionar com potência de base 10. Mas é bem simples, né? Então, você vai dividir 1,6 por 1,6, que vai dar 1. Vai baixar a base 10 e vai trabalhar com os expoentes. Na divisão, você subtrai os expoentes da base 10. Né? Então, menos 6 menos 19. Aí, menos 6, para tirar o parênteses, menos com menos dá mais, fica menos 6 mais 19, que dá mais 13. Então, o expoente vai ficar 13 positivo. Então, você divide 1,6 por 1,6, que vai dar 1, baixa a base 10, elevado a 13 coulomb. Então, finalizada a questão, uma questão muito simples, né, a questão de eletrostática, que nesse caso foi a alternativa B de bola. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado desses passos para resolver questões de física. Isso vale para toda e qualquer questão que tiver cálculo numérico, né? Essa é de eletrostática, mas serve para qualquer conteúdo. Então é isso, valeu, se inscreva no meu canal aqui embaixo, ative o sininho, até mais, um abraço, fui!